Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma frase que parece simples, mas carrega o peso da eternidade. O reino dos céus está próximo. Foi assim que Jesus enviou os discípulos, não com instruções técnicas ou estratégias humanas, mas com uma missão urgente e celestial. E o que isso significa? Que há algo muito maior do que os problemas de hoje, algo que já começou a se manifestar, mas que muitos ainda não enxergam. O mundo clama por respostas. O desespero ronda os lares, os consultórios estão cheios, os corações vazios. E enquanto isso, Deus sussurra: o meu reino está entre vocês. Mas quem está anunciando essa verdade? Quem está lembrando as pessoas de que há esperança? O evangelho de hoje não é uma sugestão, é uma convocação. É como se Jesus dissesse: saiam pelas estradas da vida e digam: Deus ainda reina. Não se trata apenas de uma missão de palavras bonitas. É um chamado para ser ponte entre o céu e a terra, entre um coração ferido e o toque do Salvador, entre uma vida paralisada e a libertação que só o reino oferece. Quantos ao nosso redor estão vivendo como se Deus estivesse longe ou nem existisse? A boa notícia é que Ele está perto, e se você crê nisso, já tem a primeira parte da missão dentro de si. Você já carrega a semente do reino, e essa semente precisa ser plantada nas palavras que você diz, nos conselhos que dá, nos olhares que oferece, seja no trabalho, na família, ou até em um simples bom dia. O reino precisa ser anunciado, e precisa ser visto. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Quero ser mensageiro do reino e leve essa palavra adiante. A verdadeira evangelização começa quando decidimos ser canal de esperança para os outros. Jesus não nos envia para repetir frases decoradas, mas para sermos presença viva dele onde formos. E aqui está a grande pergunta: o que temos levado às pessoas? Palavras de vida ou julgamentos vazios? Anúncio de fé ou desânimo disfarçado de crítica? Muitos se dizem cristãos, mas vivem espalhando medo, fofoca, desconfiança. Isso não é evangelizar, isso é contaminar. O verdadeiro evangelizador se reconhece quando, ao entrar em um ambiente, ele transforma. E não pela força da voz, mas pela presença do Espírito. Ele não fala por si mesmo. Ele fala como quem já ouviu de Deus. E por isso, sua voz carrega autoridade. Quantos ao nosso redor estão em silêncio por dentro, sofrendo dores que ninguém vê? Muitos já desistiram da fé. Não porque Deus os abandonou, mas porque ninguém os lembrou de que Ele ainda está aqui. A nossa missão é justamente essa: reacender essa chama, olhar nos olhos e dizer: Deus ainda está com você, Ele não saiu daí. Papa Francisco tem insistido neste tempo de jubileu. A esperança precisa voltar a ser o centro da vida cristã. Não se evangeliza com medo, não se evangeliza com arrogância, evangeliza-se com ternura, com compaixão, com aquele olhar que diz: eu vejo sua dor, mas vejo também o que Deus pode fazer com ela. E mais do que palavras, é o nosso comportamento que prega. Quando acolhemos sem julgar, quando escutamos sem querer consertar, quando oramos sem exigir nada em troca, assim nasce a evangelização que toca e transforma. Se você deseja ser esse sinal de esperança na vida de alguém hoje, comente: Senhor, envia-me a quem precisa de ti. Jesus foi claro: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isso não é poesia espiritual. É ação concreta. O anúncio do reino não se limita à pregação. Ele se manifesta nas mãos que curam,
nos olhos que acolhem, nos gestos que libertam. O Evangelho é uma mensagem viva e, por isso, exige testemunho. Nos dias de hoje, não há mais leprosos gritando nas ruas, mas há corações apodrecendo em silêncio por falta de amor. Há famílias adoecidas pela frieza, lares tomados por mágoas antigas, jovens morrendo espiritualmente por falta de sentido. E Deus está nos chamando para sermos instrumentos de restauração nessas realidades. Você pode não ter o poder de ressuscitar um morto fisicamente, mas pode devolver a esperança a alguém que já não acreditava mais na vida. Pode purificar a alma ferida de alguém com um abraço sincero, uma escuta sem pressa, uma oração feita de coração. Isso é curar, isso é evangelizar com gestos, e talvez o maior gesto seja o acolhimento. Quantas pessoas se afastaram de Deus porque se sentiram rejeitadas pela própria igreja? Quantas nunca voltaram à missa porque foram julgadas em vez de abraçadas? Precisamos mudar isso. A verdadeira evangelização não seleciona. Ela acolhe como Jesus acolheu. Com verdade, mas com amor. Sem conivência com o pecado, mas com infinita paciência com o pecador. A missão não é para quem sabe muito, mas para quem ama muito. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre intensidade de presença. E o Espírito Santo é quem age. Não somos nós que curamos, é Deus. Mas Ele escolheu precisar de nossas mãos, de nossa voz, de nossa disponibilidade. Por isso, quem evangeliza precisa ser alguém que vive de joelhos e caminha com os outros de mãos dadas. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, usa minhas mãos para curar feridas escondidas e leve essa luz a quem precisa. O final do Evangelho de hoje ecoa como um lembrete divino. De graça recebestes, de graça deveis dar. A fé que temos, a salvação que recebemos, a paz que sentimos, tudo isso é dom. Nada disso foi conquistado por méritos. Foi puro amor derramado do alto da cruz. E agora, esse amor precisa continuar fluindo através de nós. A evangelização, então, não pode ser feita com interesses. Não é troca, não é vitrine, não é oportunidade de autopromoção. É entrega, é serviço, é gratidão viva. E quando se evangeliza assim, algo acontece. O coração do próprio evangelizador é curado, porque quanto mais damos o que recebemos de Deus, mais Ele multiplica dentro de nós. A fé é um dom, a missão é um dom, e o outro também é um dom. Não estamos aqui para sermos aplaudidos, mas para servir em silêncio, com generosidade e humildade. O verdadeiro missionário não espera recompensa. A alegria dele está em ver o outro se encontrando com Deus. Mesmo que ele nunca saiba que foi você quem plantou aquela semente, você pode evangelizar em muitos lugares, em casa, no trabalho, na fila do mercado, nas redes sociais, no trânsito. Um sorriso, um Deus te abençoe, um áudio com um versículo, uma partilha sincera, tudo isso pode ser canal de salvação. Mas só se for feito com amor e sem interesse. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de evangelizadores que anunciem o reino com verdade, que curem com compaixão e que entreguem sua vida sem esperar nada em troca. Que essa homilia toque o seu coração como tocou o meu. Que ela te mova a sair de si, a olhar para o outro e a ser luz onde ainda há escuridão. Se essa homilia te edificou, compartilhe agora com alguém. Envie nos seus grupos de WhatsApp, semeie essa palavra nos corações que precisam de esperança. E se ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no YouTube, inscreva-se no canal Conexão Católica e ative o sininho. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.